Transformando o sofrimento em alegria. Siri Prembaba, parte 2, capítulo 5. Vergonha e aceitação. No processo de purificação, às vezes deparamos com uma dificuldade de acessar alguns sentimentos. Uma situação muito comum é que, diante de algum trauma do passado, surja o padrão repetitivo da introversão, que traz grandes desafios tanto aos relacionamentos quanto ao processo de despertar da consciência amorosa. O congelamento das emoções é tão grande que fica difícil para o buscador identificar qualquer sentimento. Essa condição, que eu costumo chamar de retraimento, é uma distorção do atributo divino da serenidade. No processo de evolução, você entendeu que a serenidade seria uma solução para as dificuldades que surgiam, mas não podemos ainda manifestar a autêntica serenidade. Você acabou criando o retraimento como um substituto barato da autêntica serenidade. Os guardiões do medo e do orgulho. O retraimento é um isolamento. Você não se permite ser tocado de verdade, assim como também não se permite tocar o outro. O encontro acontece somente na superfície. O centro não é tocado, pois você se protege de qualquer intimidade. Isso ocorre porque em você existe um sensor que pisca ao menor sinal de perigo de se revelar para o outro. Você revela só o prefácio do seu livro ou apenas uma página lá no meio. Se você continuar o seu processo de autoobservação, poderá identificar o medo por trás desse retraimento. E é desse medo que vem a necessidade de controle. Você precisa controlar o que fala e o que mostra para o outro. Sua expressão é sempre fruto de pensamento prévio, ou seja, você pensa detalhadamente em tudo o que vai fazer ou dizer. Seu tempo é utilizado para planejar como se expressar, de forma que você saia bem perante o outro. Assim, você tem a sensação de que está no controle da situação. Se persistir na autoobservação, você perceberá que por trás desse medo e desse controle existe uma expressão de orgulho conhecida como vergonha. Uma vergonha que talvez você nem saiba do que, mas ela o limita e faz com que você permaneça fechado. Ela está constantemente dizendo: é perigoso ir além deste limite, é muito perigoso ir além desta cerca. Dentro dessa cerca é seguro, porque se você revela somente uma parte sua para o outro, abre parênteses, a parte que você tem certeza que será aceita, fecha parênteses, tudo bem. Mas existem partes suas que você não quer mostrar, porque teme que elas não sejam aceitas. Segredos esquecidos. Quanto maior o seu retraimento, maior deve ter sido o choque de humilhação ou de exclusão que você experienciou durante a sua jornada. Consequentemente, maior é a vergonha que você sente. Sendo assim, a pergunta a ser feita é: do que eu me envergonho tanto? O que eu carrego comigo que considero tão feio? Por que preciso me esconder? É importante dizer que as regras de cada um é diferente. O que pode ter sido um choque grave para você, às vezes não afetaria em nada outra pessoa. Quando digo que a dimensão do retraimento tem a ver com a gravidade do trauma passado, não se aflinja com o tamanho dos seus choques. Entenda que quem interpretou os autoconhecimentos foi sua criança, e ela tem uma escala própria de valores, possivelmente diferente da que você tem hoje como adulto. Para poder dar início ao processo de cura, é preciso aceitar a gravidade que a criança ferida dá às coisas. O que importa é que você acredita haver algo tão feio em você que precisa construir um muro ao seu redor para evitar que o outro se aproxime, para bloquear os sentimentos. Você se comunica a partir deste mundo que diz:
eu não sinto ou estou além dos sentimentos. Às vezes, essa parte de você que quer se esconder utiliza todo o repertório da sua mente para justificar o isolamento. Os retraídos mais severos têm muita dificuldade de se relacionar. Eles até conseguem fazer amizade desde que não haja intimidade. É como se guardassem um baú fechado que não pode ser aberto. A amizade vai bem até o outro perceber que existe esse baú. Neste momento, o retraído arruma uma briga para poder sair correndo. Ele encontra uma maneira de se separar para que o outro não queira saber o que há dentro do baú. E o que há neste baú? Algo do seu passado que você ainda não aceitou, que evita enxergar. Se você está retraído e isolado, sua mente está presa no passado. No momento presente, não existe retraimento. A presença revela a sua verdadeira natureza, de forma natural e espontânea. Se você não pode ser espontâneo e precisa se esconder atrás de um muro, é porque está fugindo de alguma coisa. Você vive a partir do medo de ser descoberto. Libertando os sentimentos. Se você já progrediu na prática da autoobservação a ponto de identificar este padrão repetitivo que se manifesta na forma de retraimento, podemos dar um passo além. Procure identificar o que você está escondendo. Pergunte a si mesmo: do que estou fugindo? Talvez seja apenas fantasmas, mas são fantasmas com os quais você ainda não pôde se harmonizar. Normalmente são fantasmas do passado. Mas pode ser que eles se manifestem de forma concreta na sua vida atual. Você só se liberta do passado quando pode se harmonizar com ele. Não adianta fugir para o Polo Norte, para o Himalaia ou para outro planeta, porque os fantasmas estão dentro de você. E a única forma do exorcismo é a aceitação, para a qual o Yang Yoga pode contribuir, como vimos antes. Imagine a si mesmo sendo exposto para um grupo. Se fizéssemos um círculo e você fosse para o centro, o que você gostaria de esconder? Eu tive a oportunidade de conhecer e ajudar inúmeras pessoas retraídas ao longo da vida. Muitas puderam ir além do muro pessoal e trouxeram imagens bastante significativas. Eu me recordo de um caso no qual a pessoa teve uma infância de muita pobreza material e viveu choques por ter amigos com melhor situação de vida. Uma outra pessoa tinha uma mãe considerada louca e por isso sentia vergonha dos vizinhos. Esses são pequenos exemplos para ilustrar a facilidade e facilitar a sua pesquisa interior. Procure o que você não consegue aceitar na sua vida. Se não aceitou o passado, não é possível aceitar o presente. Você tem vergonha de carregar um ponto escuro. Descubra qual é esse ponto. Não utilize a chave da aceitação. Quando você aceita, a vergonha se transforma. Mas pode ser que ao se aproximar deste ponto escuro da sua vida, você sinta um medo de si mesmo. Pode ser que aquele fato marcante que você não aceitou o deixe tão assustado que você acha que, se aceitá-lo, irá se transformar em um monstro. Esse ponto escuro é um complexo autônomo, uma parte da psique que, de tão negada, de tão afastada de você, passou a acreditar que está mesmo separada e começou a agir por vontade própria. Esses aspectos do seu eu inferior nascem quando a pessoa experiencia choques ou traumas na infância, ou seja, quando a criança se sente excluída, rejeitada, humilhada ou não aceita pelos outros. Como proteção, a criança reprime esses aspectos que ela considera perigoso e os guarda nos porões do inconsciente. Lá, fora da vista da consciência, esses complexos autônomos buscam criar situações que os alimentem emocionalmente, que reforce sua identidade negativa, criando assim todo tipo de repetição destrutiva. Enquanto esses complexos permanecem inconscientes, ou seja, não identificados, abre parênteses, o que significa que não pode ser compreendido e integrados, fecha parênteses. Eles continuam a exercer poder sobre nós,
muitas vezes impossibilitando a realização de sonhos e metas. É importante entender que esses complexos possuem vida, uma vida que quer se expressar. Você pode deixá-los se expressar conscientemente para dar voz para essa criança ferida dentro de você. Você, a testemunha, vai apenas assistir ao que acontece, que possivelmente será uma catarse. Nos estágios do desenvolvimento do eu interior que citei no capítulo anterior, há um em que conseguimos nos desidentificar dos padrões repetitivos. Então, podemos dar vazão a esse comportamento, ao mesmo tempo que observamos a nós mesmos e aprendemos com a experiência. Podemos fazer isso várias vezes, até que finalmente possamos evitar que o padrão se manifeste. Então, deixe o monstro falar, deixe o ódio falar. O que ele tem a dizer? Você pode dar voz a ele apenas dentro de você. Mantenha o observador presente, assistindo a essa catarse e continue pedindo ajuda à centelha divina que habita seu coração, para não deixar você ser tragado por esse ódio, por essa vergonha ou por esse medo. Peça para manter a consciência. Como eu disse, esse caminho não pode ser percorrido sem uma grande fé. É nela que você vai se fiar. Na minha experiência, a cura está nesse caminho. Essa é uma técnica muito valiosa, muito útil nessa fase do trabalho, que é a purificação e a transformação do seu eu inferior.